Ser Paulo. Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, aquele abraço para todos vocês, em especial para você, vilanovense. Hoje um dia de muitas novidades no Vila. Além do técnico Ariel Mamed, que foi confirmado, né, um nome que já estava dado como certo, foi confirmado. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente falando do que eu achava desta contratação. O Vila também já havia apresentado o meia Celcinho, apresentado não, divulgado, anunciado do meia Celcinho, e hoje anunciou mais 4 contratações, 2 laterais esquerdos, Marquinhos e Mário Henrique, e 2 jogadores oriundos do Atlético, o volante Pedro Bambu e o atacante Gilcinho. E a partir de agora eu vou apresentar aqui a minha visão sobre a contratação dos jogadores. Eu já falei do Wagner Bueno e do Ariel Mamed em outro vídeo. Agora quero falar destes novos reforços do Vila Nova. Vamos começar pelo Celcinho, meio de 31 anos, jogador experiente, né, que já rodou aí por muitos clubes, especialmente da Série B do Campeonato Brasileiro, e que foi o primeiro anunciado pelo Vila Nova. Celcinho dele teve um destaque maior no Londrina, né? Foi onde ele conseguiu chamar mais a atenção, especialmente ali no ano de 2017. Aquela já era a segunda passagem dele pelo Londrina, mas ele fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, depois se transferiu para o São Bento, não conseguiu ir tão bem assim. Jogou o Paulista desse ano da Série A2 pelo Água Santa e esteve também no Santa Cruz. É um jogador que tem algumas lesões, é um meia daquele clássico, né, que é um jogador mais de armar jogadas, não é muito de fazer gols, de finalizações, mas é um jogador de uma boa técnica que consegue armar bem as jogadas. Tem alguns problemas de lesão na carreira, e isso pode atrapalhá-lo. Mas não é um jogador velho, né, como alguns olham para ele e dá essa impressão, mas não. O Celcinho é um jogador hoje de 31 anos, e neste atual momento, com todo o suporte físico que os jogadores têm, um jogador de 31 anos consegue desenvolver muito bem as suas funções dentro de campo, se ele for um jogador cuidadoso. Então, é um jogador que vem para o Vila para fazer parte ali de uma espinha dorsal, né? Se a gente observar, essa espinha dorsal já tem 2 nomes, que é o dele e do Pedro Bambu. Restariam aí 3, talvez o Alain Mineiro ficando, né, possa ser mais um jogador dessa espinha mais experiente do time. Restando aí um goleiro, um zagueiro e provavelmente um centroavante que o Vila deve trazer com este perfil, se não um referencial pela idade, um referencial técnico. Então o meia, o Vila já tem aí o Celcinho, o Alain Mineiro ficando no time. Eu acho até uma certa dificuldade para se encaixar os dois, vai depender muito do esquema que o Ariel quiser montar. Porque se ele quiser jogar no 4-4-2 clássico, coisa que eu não acredito que o Ariel vá fazer, aí sim é interessante você ter 2 meias como estes. Agora, se você quiser jogar no 4-2-3-1, aí já é difícil você encaixar os dois no mesmo time, porque os jogadores de lado do 4-2-3-1, desta linha de 3, eles precisam ser jogadores que recompõem o sistema defensivo com qualidade. Quando o time não tem a posse de bola, eles recompõem e formam a segunda linha de 4 pelos lados. E aí essa característica nem o Alain Mineiro, nem o Celcinho tem. Agora vamos ao segundo anunciado, Gilcinho. Jogador já passou pelo Corinthians, já jogou no futebol do exterior, foi campeão da Série B com o Atlético em 2016. Neste ano participou também do título de campeão goiano e do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas na Série B o Gilcinho perdeu espaço, né? Foi titular em pouquíssimos jogos. Eu vou até pegar aqui qual que foi a participação do Gilcinho
neste Campeonato Brasileiro da Série B, até para não passar uma informação por cima, para passar ela exatamente como foi. O Gilcinho, que já está com 35 anos, dos reforços anunciados pelo Atlético até o momento, é o jogador mais velho, jogador que joga pelo lado do campo. Aqui, ó, vamos ver aqui o Gilcinho, os números dele no Campeonato Brasileiro da Série B pelo Atlético. Vou pegar aqui, vou passar para vocês exatamente na edição de 2011 jogos. Gilcinho participou de 11 jogos, 11 dos 38, não marcou nenhum gol. Ele foi titular em 4 partidas, nas demais ele entrou no transcorrer dos jogos. Então, o Gilcinho é um jogador que já não tem aquela força do início da carreira, também não tem a velocidade, mas ele pode agregar por 2 pontos. Primeiro, por uma liderança, e o Gilcinho é uma boa liderança, isso é um fato positivo. E o segundo é pela inteligência tática, é um jogador que consegue cumprir bem os papéis definidos pelo treinador. Então o Ariel Mamede vai poder contar com ele, especialmente nestes quesitos. É um jogador competitivo, né? Já tem muita experiência, acho que pode sim agregar a este elenco do Vila Nova. O Mário Henrique. Mário Henrique é um jogador que já passou por 2 times goianos. Ele esteve na Rioverdense em 2014, esteve neste ano no Jaraguá, onde foi campeão goiano da segunda divisão. E o Mário Henrique é um jogador que está com 26 anos, lateral esquerdo, jogador alto, né, de 1,84 m, alto e magro, assim. Ele é piauiense, já rodou aí por alguns times do Nordeste, do Norte do país, né, América de Natal, Tuna Luz, futebol de Brasília também, ele já atuou. Eu não vi o Mário Henrique jogar ainda, mas eu fui atrás de informações sobre esse jogador. Segundo o colega Nélio, ele que é lá de cronista, lá da cidade de Jaraguá, é um jogador de boa técnica, consegue ir bem no jogo ofensivo, tem um bom cruzamento e tem uma característica que eu acho interessante para o lateral, quando ele consegue desempenhar bem, que é de entrar na área. Especialmente quando a jogada acontece do lado oposto, em alguns momentos ele consegue fechar ali dentro da grande área. Então são as informações preliminares que eu consegui levantar deste jogador, mas ele é uma aposta, né? Isso não tem como tirar deste ponto. O Mário Henrique é uma aposta. O outro lateral esquerdo anunciado pelo Vila Nova hoje, o Marquinhos, um jogador formado na base do Goiás, grande momento dele aqui no futebol goiano, participação com a camisa da Anapolina em 2018, quando a Anapolina foi semifinalista do estadual, e ele fez um bom campeonato. Naquele ano ele ficou muito marcado, porque ele foi aquele jogador que deu um murro, né, em um jogador do Goiás no jogo de ida. Depois ele acabou sendo suspenso pelo TJD para o jogo de volta, mesmo sem ter sido expulso. Esse lance foi um lance fora da bola, né, fora do lance da bola, e aí com imagens da TV o TJD pediu a suspensão, né, a promotoria do TJD pediu a suspensão dele, e o pleno acabou acatando, e a Anapolina ficou sem ele para o jogo da volta aqui contra o Goiás. Naquele ano conseguiu fazer um bom campeonato goiano pela Anapolina. Depois ele saiu, chegou a voltar aqui para jogar pelo Crack e estava por último no São Caetano. Assim como o Mário Henrique, vejo o Marquinho como uma aposta. E se a gente observar, o Vila vai formar um elenco barato e uma ou outra peça com um salário um pouco acima. E com certeza o Pedro Bambu está neste rol dos jogadores que vão ganhar um pouco mais. O Gilcinho também estará, até o próprio Celcinho. Então esses primeiros nomes anunciados pelo Vila, imagino, são jogadores que vão ter um salário um pouco acima da média. Agora o Marquinho, o Mário Henrique, aí já são jogadores
mais para compor o elenco, né, para a formatação, para complementar o time, e aí serão jogadores de um salário médio mais baixo, algo aí em torno de entre 5 e 7 mil reais, provavelmente. E agora vamos para a contratação, a última anunciada, né? Pedro Bambu, volante de 32 anos, jogador que vai para o terceiro time dele aqui na capital. Já jogou no Atlético, esteve no Goiás também, e retornou ao Atlético e agora vai defender as cores do Vila Nova. Um caminho percorrido por poucos jogadores ao longo da história, mas recentemente quem fez isso foi o Romerito, né? Que já havia jogado também no Atlético e no Goiás e jogou pelo Vila Nova. Vejo o Pedro Bambu como uma boa contratação, mesmo o Pedro Bambu não vivendo os seus melhores dias do futebol goiano. É um jogador que ninguém tem nada a reclamar dele, pelo seu lado profissional, pela sua dedicação, um jogador sempre muito voluntarioso. A questão é que é um jogador que sempre dependeu muito da força para desempenhar um bom futebol. E a força vai diminuindo com o passar dos anos, né? O Pedro Bambu está com 32 anos, mas acho que para as competições que o Vila vai disputar neste ano, que é o Campeonato Goiano, as principais, né? O Campeonato Goiano e a Série C do Campeonato Brasileiro, também tem a Copa do Brasil, o Pedro Bambu é sim um jogador interessante para este elenco do Vila Nova. O Bambu, em alguns momentos, eu vi muito se colocar ele como primeiro volante. Ele tem muitas dificuldades em jogar nessa posição de primeiro volante. Quando ele joga como segundo volante, ele atua um pouco melhor. Ele tem uma característica própria, que é de cair muito ali pelo lado direito. Quando o time joga com um lateral que não apoia muito, ele consegue fazer esse papel, né? Segura o lateral direito pelo lado. O Pedro Bambu desce pelo lado direito para formar uma dupla ali com um atacante que joga por aquele lado e consegue sim ajudar a equipe ofensivamente em momentos como este, com esse tipo de jogada. É um jogador também que, além de jogar de volante, atua pela lateral direita. Então, para o treinador, especialmente o Vila, que deve montar um elenco um pouco mais enxuto, você ter jogadores que desempenham mais de uma função é algo bem interessante. Então, até agora, eu tenho achado o nível de contratação do Vila Nova interessante. Eu confesso que eu estava mais pessimista com os nomes que chegariam para o clube, mas o Vila tem conseguido encontrar algumas alternativas que soam como interessante neste início de ano. A gente precisa ver como é que elas vão se comportar juntos, né, essas peças, como que será o desenvolvimento desses jogadores como time. E este desafio também passa muito pelo trabalho do Ariel Mamed, mas as primeiras impressões das contratações do Vila são melhores do que eu estava imaginando, pois eu tinha um temor que o Vila montasse um time no padrão das equipes aqui do interior, por exemplo, com jogadores aí, muitas e muitas e muitas promessas, e o Vila tem conseguido aí alguns jogadores já com uma, vamos dizer assim, uma qualidade comprovada, né? Não são jogadores que estão em alta, por exemplo, os três principais aí, o Celcinho, o Gilcinho e o Pedro Bambu, não são jogadores que estão em alta, mas não são jogadores desprezíveis, pelo contrário, são jogadores que podem sim ajudar o time nessa temporada de 2020. Beleza, gente? Fique à vontade aí para comentar, dê a sua opinião, seu palpite aí sobre os contratados do Vila Nova. Discordem, concordem, vamos aí manter o bom debate. Um abraço a todos, alô para a galera do soutigrão.com, site parceiro aqui do canal, e até a próxima.